MS Dia Preview, informação até você. O convidado dessa edição respira política, vive os bastidores na sua total intensidade. Isso coloca como uma das promessas para os bastidores do poder em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande nos próximos anos. E também o fez ser muito amigo da senadora Tereza Cristina, muito antes até dela ser deputada federal. A minha conversa é com Neldo Peters e se fosse você eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado. Depois de um longo tempo, vamos falar de 5, 6 anos da vez que você veio aqui, a oportunidade também de se entrevistar de novo. O programa tem até um formato diferente e eu acho que você encarna muito aquela questão da fábula do lobo. Você já deve ter ouvido falar da alcateia de lobos, né? Que um dia o lobo mais jovem fala, olha, eu vou ser o líder dessa alcateia. E aí, no caso, todo mundo dá risada, menos o líder da alcateia. O lobo líder da alcateia, que mostra o quanto que na vida, às vezes uma força jovem de renovação, com o passar do tempo, se aprimorando, se credencia para as coisas. Eu lembro quando eu te conheci em 2015, 14, você era o mais jovem da juventude do MDB naquela época. E já tinha todo o ímpeto de crescer, de gostar de política, de acompanhar o cenário, de ver soluções para a cidade onde você mora e para outras cidades também. E de lá para cá você só aprimorou sua atividade, esse entendimento, participação em várias outras campanhas, Você te botasse pelo menos 4 campanhas que você participou de lá para cá, e hoje é um político pronto para fazer um protagonista onde você está. Hoje você está na Subsecretaria de Juventude do Estado, mas participa também muito da questão do cenário eleitoral, inclusive tem amigos veteranos como a Tereza Cristina, que é alguém que te ouve, que você também escuta muito e aprende muito com ela. Seja bem-vindo. De lá para cá, o que mudou tanto do Neldo Peters, que é um cara, como eu disse, um político pronto para exercer um protagonismo cada vez maior para o Mato Grosso do Sul? Obrigado, Danilo, pelo convite. A experiência, eu comecei cedo na política. O que é difícil alguém começar tão cedo, né? Sim, eu comecei como líder de movimento estudantil na minha escola, Eu fui eleito líder da minha escola, depois eu fui eleito deputado estudante dentro da minha escola, que é um projeto da Assembleia Legislativa com participação do TRE, da Secretaria de Estado de Educação, tive 70 e poucos % dos votos, fui parlamentar jovem por 1 ano e lá aproximei do meio político os deputados, E aí, posterior, me filiei ao MDB, como você disse, tive uma trajetória de muito aprendizado no MDB, com pessoas assim que eu respeito muito até hoje, que é o Dr. André Tinelli, Júnior Mock e tal. E, posterior, fui convidado para fazer parte do grupo da Tereza, que eu respeito, admiro bastante, teve uma trajetória exitosa como deputada federal, como ministra, e agora a senadora mais votada da história. E a maioria do Estado tem a mesma percepção que eu, que ela merecia ser senadora, representar o Estado naquilo que o Estado precisa. E é o que você disse, a gente aprende, conhece e chega o momento de sucessão, de chegar o momento que os mais jovens vão tomando as rédeas, vão assumindo os postos. Não é fácil, não é fácil, porque quem está no poder não muita gente fica pelo caminho também, desses mais jovens, desiste, porque a política ela é uma missão árdua, Você vê a dinâmica da política que a gente vem observando nos últimos anos, pessoas que estavam no poder, que saíram do poder, voltaram para o poder, e pessoas que tinham tudo para se perpetuar, saíram fora, porque é uma tática, tem que ter muita sabedoria para conseguir, ainda mais hoje, numa política que muda o cenário bastante também, bastante com a rede social forte, porque o jovem, ele sempre liderou as campanhas, e isso ficou mais forte em 18 e em 22, aonde a política ela saiu do campo físico e veio para o digital, e aonde você tem o time dos dois lados, num país polarizado,
você tem dos dois lados e você vê que quem mais discute, debate política hoje, isso é saudável, porque hoje você tem a população sabendo o nome de ministro do Supremo, sabendo quem é ministro de Estado. O que acontece em Brasília. O que acontece em Brasília, o deputado votou de uma forma, já questiona o deputado nas redes sociais, eu votei em você, eu queria que você defendesse tal pauta. Então, isso é muito bom. Mas também se torna desafiador para o político, né? Porque hoje ele, para fazer um discurso, para votar ali numa matéria, ele precisa estar muito atento o que as ruas, o que as redes sociais, né, que é a população, que é a voz da rua, está querendo, né, a maioria. Então, isso é muito importante. O papel da população, além de votar, é estar atento àquilo que os políticos estão fazendo, estão pontuando, né, até para ver se na próxima eleição vai dar esse voto de confiança para continuar. Agora, eu não gosto de categorizar, mas a gente tem que, assim, situar a pessoa que está assistindo no contexto do que ela está vendo. Você é uma liderança jovem que passou a adotar muito um protagonismo, um pensamento de direita, né? E o pensamento de direita no Brasil, muitas vezes, é levar soluções ou pensamentos que as pessoas não querem ouvir, ou que não gostam de ouvir. Porque também, se a gente não adotar linhas e metodologias diferentes para o que está aí, vai continuar do mesmo jeito ou pior, né? E a direita lida com questão de déficit fiscal, de combater isso, a participação do cidadão também na transformação, não um cidadão passivo em tudo isso, diminuição dos gastos públicos, né? E até uma forma diferente de ver as campanhas, né? Sem aquele oba-oba todo, né? Você teve essa maturidade, talvez porque começou cedo na política, e também pelas pessoas que você teve em volta, né? A figura da Tereza Cristina foi muito importante, até porque você participa e tem essa aproximação com ela muito antes da campanha de 2018, que ela sai muito bem votada, né? Como que é também essa relação com pessoas mais velhas, pessoas que já estão experimentadas na política, dessa troca de experiências, e você também poder fornecer para eles, às vezes, uma visão jovem e moderna das coisas, que aqueles políticos mais antigos que não tiveram acesso a isso, acabaram realmente se tornando obsoletos, né? Então você tem, meio que uma troca dos dois lados, tanto de você aprender vários procedimentos, várias situações, com gente que entende Mato Grosso do Sul, nos seus vários campos, né? E eles também aprenderem e entenderem contigo a política de hoje. Essa política que é muito capitaneada também pelas questões que envolvem o jovem, né? Essa troca é muito importante. É que é muito difícil para o jovem hoje ter acesso a conviver com autoridades. Você teve um privilégio, né? É um privilégio e assim, você iniciou, né, falando a questão de direita. Eu vejo assim que essa questão hoje de direita, esquerda, isso já está, para mim, já está saturado. Eu acho que eu sou a favor não de um Estado mínimo e nem de um Estado inchado. Nós precisamos de um Estado necessário. Eficiente. Um Estado que tem responsabilidade fiscal, mas um Estado que não deixa ninguém para trás. Porque não adianta você, eu quero um Estado com um cofre cheio de dinheiro e a população lá na ponta sem atenção do Estado naquilo que é básico, né? Então, assim, e eu sei muito bem, né, até as pessoas que são próximas a mim acham interessante que eu sei muito bem respeitar os dois lados e sei perceber o que tem de bom e de ruim, né? Eu acho que política pública tem bom e dá pra gente compilar isso e colocar. Então eu tenho amigos de direita, de esquerda e respeito as opiniões, né? Mas eu vejo que a política mais moderada hoje é o que o país precisa, é o que a política precisa. Lá fora aqui se fala centro, né? E aí você ficou pejorativo, centrão. Mas lá fora fala muito de moderados. Então o moderado hoje é o caminho. Porque você vê que o mesmo grupo que governava com o governo anterior do Bolsonaro, governa hoje com Lula, né? O mesmo presidente da Câmara, o mesmo presidente do Senado e o mesmo centrão.
né? Porque esse é o caminho. A maioria você tem 100 e poucos parlamentares de direita, 100 parlamentares de esquerda, e você tem um centro com 300 parlamentares, né? Então, assim... Que tem toda a diversidade de Brasil, pensamento. Esse é o Brasil, né? A reforma tributária que foi aprovada agora só foi aprovada porque eles entenderam que era importante e é uma reforma tributária do Congresso, não do governo que ganhou, né? E essa proposta parada no Congresso há 30 anos. Então, assim, essa visão de grandeza, de espírito público, de pensar no macro, pensar na população, descer do palanque. Eu acho que a disputa é importante, é necessária, a democracia é isso. Sem 2 times não tem jogo, né? Mas acabou a eleição, vamos governar, o governo cabe governar, a oposição cabe opor-se. E para mim foi muito importante. Eu que comecei na política com 15 anos, em movimento estudantil, disputei eleição, hoje estou com 26 anos, foi muito importante essa amizade com personalidades políticas, mandatários, pessoas com experiência, para a gente conseguir aprender com quem sabe e também ir reciclando, né? É o que você falou. Aquele político que não reciclou, aquele político que não se atualizou, que não veio para o Instagram, para o TikTok, para a Trend, né? Ele ficou para trás, porque a população hoje que quer conhecê-lo, que posterior vai votar nele, está lá. Não está mais. Claro que a televisão ainda é muito forte, a rádio é muito forte, mas a grande massa está nas redes sociais. Às vezes é o mesmo público, mas em peso está nas redes sociais. Mas o que dá para a gente trazer de tudo isso para a política municipal, que é aquela política que está na ponta do nosso nariz, os problemas estão ali evidentes, e o gestor municipal geralmente ele é muito pressionado, os vereadores também, e é cobrada uma postura de vigilância, de atenção, onde quando existe um vácuo nisso, a impaciência da população está cada vez maior, né? Vale dizer assim, que as cidades elas são organismos em transformação. Campo Grande é uma cidade que ela está caminhando para 1 milhão de habitantes, tem essa questão da rota bioceânica, tem problemas que, infelizmente, em mandatos anteriores, principalmente na virada dessa década passada, essa década anterior, eles se acumularam e aí são mais difíceis de enfrentar. Não é só estar no TikTok ou no Instagram, mas é como estar lá também, né? Essa política de hoje, que eu acho que você partilha muito, ela é mais crítica do que antes e mais de feedback também, de explicar para a população o que são os problemas e como ocorre essa solução, que existe também as reclamações com relação a isso aos políticos atuais, né? De serem mais sérios, às vezes, na pauta, né? Não ficar só em inauguração, em lançamento, aquele oba-oba, que a política também acaba irritando o cidadão e muitas vezes o político nem faz ideia disso, né? É muito importante o gestor, né, que está à frente do município, ele entender que ele está governando, ele foi confiado a oportunidade dele governar e aquilo ali não é dele, né? Então, assim, quando você faz uma gestão participativa, com participação social, o que a população de Campo Grande quer para a saúde, para a educação, para assistência, para a infraestrutura. Deixar isso convencionado, né? Isso, você vê que a Simone Tebet fez o PPA participativo nos 27 estados, com plenárias e tal, teve participação na internet e tal. O que a população quer na área tal. E você extrai isso, né? E você vai ver o que é possível colocar isso no orçamento, no caso de Campo Grande, para a Câmara Municipal, para os vereadores, que também são representantes da população, que, via de regra, sabe o que a população quer, porque eles estão na ponta, um é da Moreninha, outro é do Aero Rancho, outro é do centro. Então, assim, mas é muito importante também ter a participação do morador, do presidente de bairro, do líder comunitário lá da ponta, porque às vezes o cara elege vereador, mas ele acaba perdendo essa conexão de sentar, tomar aquele café, tomar aquele tereré e acaba acomodando também o vereador ou vereadora, né? Porque aí você faz uma intervenção, vai lá e coloca um ponto de ônibus no meio da rua. Será que a população, os comerciantes, eu ouvi o morador, eu ouvi o passageiro do transporte coletivo, para mim ir lá e colocar?
né? Porque até para mim construir eu estou usando dinheiro público e é o dono desse dinheiro que eu tenho que ouvir. E qual vai ser o impacto de tudo isso também, né? Qual vai ser o impacto? Então é o que você falou, às vezes o político ele fica muito distante da população, só participa de eventos públicos, tal, e deixa de estar ali na ponta ouvindo aquele clamor popular, o que realmente a população precisa, né, para o seu bairro, porque a nossa vida está aqui. Estado, União, o que existe é município. O Estado é um conglomerado de municípios e a União é um conglomerado de estados e municípios. O Riedel, ele conseguiu um feito raro, né, até inédito, do governador anterior eleger o seu sucessor, né, inédito na história de Mato Grosso do Sul, e isso aconteceu muito pela força do municipalismo, né, de entender que as pessoas moram nas cidades, é o papel dos vereadores de cada região, né, dos atores de cada área ali, e envolver-se num projeto, né? E aí você teve uma virada a partir de uma pauta muito séria, muito pragmática para o Estado, né? Temos que dizer até que foi o debate, que foi ali o diferencial para mostrar a escolha de por que um e não o outro, né? Tal. Você faz parte desse projeto hoje, você está lá na Subsecretaria da Juventude, né? E dá essa impressão para quem olha de fora, para quem acompanha, que Mato Grosso do Sul está sendo tocado como uma empresa, com metas, com objetivos, com uma clareza muito definida do planejamento. Você tem essa sensação lá de dentro? Como que funciona hoje para quem trabalha no governo do Estado, para quem estiver assistindo entender melhor isso? Que é algo novo, de certa forma, né? Essa metodologia. Lá no começo, quando você falou, o segundo turno, ele é resultado de um debate. Verdade. Um debate presidencial. Aquela quinta-feira, né? Aquela quinta-feira. E o outro debate, que foi o debate do Riedel versus Contar, foi decisivo. Eu já tinha decidido, apoiei a pré-campanha, o primeiro e o segundo turno eu fui Eduardo Riedel, né? Até o meu amigo, eu fui assessor, o Barbosinha, que se tornou vice na chapa, então o meu lado eu já tinha tomado em abril de 2022, quando eu filiei no PP, junto com o Barbosinha e a Tereza Cristina. E a vitória do Eduardo Riedel, primeiro sucessor eleito, né, se deve ao municipalismo, se deve ao governador, então governador Reinaldo, né, que conseguiu fazer essa gestão municipalista e conseguiu convencer 72 prefeitos dos 79, a maior parte dos deputados estaduais e federais, que o Riedel era o melhor nome, era o melhor projeto. E era, né? Tanto que saiu vitorioso e com uma grande vantagem, que foi foi surpreendente, 13% de margem na frente. Foi uma virada, né? Foi uma virada. E foi no primeiro ano, foi desafiador, né? Porque a gente sabe que ele foi Bolsonaro primeiro e segundo turno e o Lula ganhou a eleição. Mas o Riedel não surpreendeu muito. Primeiro ano, um gestor, né? Como você falou, um CEO que não tinha veia política, que nunca tinha disputado a eleição e conseguiu ser um grande governador. Conseguiu fazer uma parceria com o governo federal, né, enorme no primeiro ano, e o governo federal foi parceiro do Mato Grosso do Sul, assim, muito, né? O Mato Grosso do Sul, cada estado tinha direito de indicar 3 obras, o Mato Grosso do Sul teve direito de, se não me engano, 7 ou 8 obras, né? Então as obras paradas que tinha no estado, no PAC vai ser toda destravada, a rota bioceânica, né? A ponte, e ele conseguiu, o Riedel, apesar de não ser político, mas agora já é, ele já é político, se credenciou, né? Governador, ele conseguiu e consegue, com a habilidade que tem, transitar da direita à esquerda, né? Ele é do PSDB, é um partido de centro. Sempre foi um anti-PT, o PSDB teve um histórico, né? Mas agora é um partido mais de centro e conseguiu e consegue ser um grande gestor. Monta uma equipe boa, é muito paciente, é muito educado. E uma coisa que eu admiro, ele não tem compromisso com erro. Ele adotou uma posição que o Juscelino Kubitschek tinha. Eu não tenho compromisso com erro. Eu dei a palavra, tomei uma posição e se for preciso voltar atrás para acertar, eu volto. Então ele não tem compromisso com ele. Um desses exemplos foi a questão ambiental, né? Que o CONAMA deu aquela posição em relação ao Pantanal
E o governador teve a humildade de sentar com a Marina Silva, ministra, e construir uma legislação junto com o SOS Pantanal, junto com a Federação dos Fazendeiros, e aprovar na Assembleia Legislativa. Os deputados também fizeram um trabalho extraordinário, em tempo recorde, conseguir aprovar antes de acabar o recesso, antes de entrar em recesso, né? E a ministra teve aí, lançaram, foi sancionada a lei, e é isso, a gente tem que trabalhar o Estado, pensando em Estado. O cargo, ele é maior do que qualquer convicção ou qualquer divergência política que nós temos, né? E o Riedel, ele vem com essa nova safra de políticos, né? Que ele é um gestor, ele é técnico e também é político, mas ele prioriza aquilo que cada partido que compõe a gestão dele possa contribuir com as pessoas competentes que oferecem, mais do que qualquer divergência que ele possa ter eleitoral. Ele faz aquilo que eu falei no começo da entrevista. Ele desce do palanque. E aí no chão ele abraça o que for preciso, tanto que ele tem uma base na Assembleia de 22 deputados, dos 24. Acabou transformando a própria simplicidade numa vantagem estratégica, né? Sim. Agora, uma grande característica sua é a questão do ímpeto, né? Você é um cara que, quando abraça uma missão, uma causa, sempre leva ela até o final, tem muita garra no que faz, e prova disso é ter sido bem sucedido nos bastidores da política, que muita gente não faz ideia do quanto que é difícil, às vezes, principalmente por questões logísticas, questão de relacionamento, de saber lidar com diferenças e tudo mais, né? Para quem está começando hoje na política com 15 anos, vai encontrar, de certa forma, até um mundo mais aberto e mais fácil do que você encontrou lá atrás, né? E você passa um pouco por isso, por esse desafio, ao lidar com pessoas pela Subsecretaria da Juventude do Estado e acompanhando também, né, os trabalhos de juventude dos partidos. Como que você vê o futuro para a juventude, essa juventude que também é boa parte da abstenção nos pleitos de cada 2 anos que a gente tem no nosso Brasil, né? Olha, Danilo, eu percebi isso na campanha 2022. Quando a gente chegou no segundo turno, na campanha de governo, nós tínhamos a juventude do partido do governador, a juventude do Progressistas, e você tinha os outros partidos, e eu convidei os presidentes de juventude de partido, que são amigos, né? E sentamos e falamos, olha, nós precisamos nos unir, e nós precisamos trazer mais, né, esses jovens que estão desanimados com a política ou que estão cansados dessa polarização, né, ou com a falta de respeito e tal. Ou desinteresse, porque política não é... Ele gosta mais de futebol, gosta mais de carro, gosta de Big Brother, e a política não apetece. Vamos construir um plano de governo para os próximos 4 anos de juventude. Construímos o Pacto de Juventude, organizamos um grande encontro, teve na campanha no segundo turno, foi um mega evento, ali você tinha juventude de vários partidos, até que tinham diferenças antigas, mas o que nos unia era muito maior do que nos separava, entendeu? Naquele momento era ganharmos a eleição, ter um governador competente, né? E foi muito interessante, e hoje eu vejo que o jovem, ele tem total condições de ocupar o espaço de poder e entrar para a política. Sair do lado dos que criticam e vir para o lado de cá dos que fazem, né? É muito mais fácil que quando eu comecei, porque hoje você tem as informações com mais facilidade, tudo em tempo real, você tem a comunicação, as redes sociais. Hoje um jovem com um celular na mão, ele vira um TikToker com milhões de seguidores, né? E se abraçar bem uma pauta, ele se comunica bem sobre o problema. Sim, e hoje eu vejo o seguinte, é muito mais fácil um jovem crescer do zero até ser um vereador, um deputado eleito, do que um senhor e uma senhora, né, começar a carreira política com 50, 60 anos. É muito mais difícil, porque você exige, talvez, ter um grupo político, ter um trabalho prestado. E nas redes sociais, você não precisa ter um conteúdo muito profundo. É só você, como diz o outro, aprender a lacrar. Ter coragem, né? E ter coragem.
Mas é um campo que precisa. E no segundo turno presidencial, quem decidiu a eleição foram os jovens. Aqueles milhões de títulos que foi tirado 16, 17 anos, que deu a diferença do quantitativo de eleitor de 18 para 22, esses 2 milhões de votos de diferença é o jovem. E a hora que a classe política perceber, Campo Grande, 1/3 da população é jovem. 1/3 da população, 1/3 do contribuinte, 1/3 do eleitorado e pode sim ser 1/3 dos mandatários. Se os jovens acreditar e fazer parte, porque não tem como você fazer parte da política sem ser filiado a um partido. Que há essa teoria de que eu sou folha em branco, que eu não tenho partido, mas você não disputa a eleição sem partido. Tem que se posicionar. Né? Se posicionar, filiar a um partido político, mostrar a sua vontade de mudar o seu bairro, mudar a sua cidade. Eu acho que de Mato Grosso do Sul você tem alguns prefeitos jovens, como o Lucas em Rio Brilhante, o Thales em Itaquiraí, o Zé Natan em Aparecida, e vai ter muito mais. A própria prefeita de Naviraí, né? A filha do Onevan de Matos, Raíssa, né? E vai ter mais, porque hoje a oportunidade é para o jovem. A facilidade de ganhar uma eleição. Porque como que você vai pegar um político que está 20, 30 anos na política e fazer ele se digitalizar? É mais difícil. Ou ele fazer ele ter humildade de entender que aquele problema tem solução. Que ele precisa. Então, assim, e também não só jovens, as mulheres estão, que antes tinha dificuldade de participar, teve que criar cota, e hoje nós temos aí no Mato Grosso do Sul, dos 3 senadores, 2 são mulheres. Você tem a deputada federal jovem, a Camila, você tem a prefeita da capital, é mulher, então assim, a Rose, presidente da Sudeco, 2 ministras no governo federal, 2 mulheres, a Simone e a Cida, que são do Mato Grosso do Sul. Então as mulheres, quando elas têm oportunidade de paridade, ela não precisa ter mais vantagem, não, só dar pé de igualdade para elas superam os homens. A mesma coisa vale para o jovem também. Por exemplo, assim, o que eu acho que é o Campo Grande, Mato Grosso do Sul, outras cidades, ganharia apostando, no caso, em alguém com o seu perfil, seja para qual cargo fosse, é muito da questão do missão dada, missão cumprida. Né? E isso parece algo tão clichê, mas não deveria ser visto dessa forma. Por quê? O que a gente tem de obra parada, o que a gente tem de problema que resolve e volta a acontecer, o que a gente tem, às vezes, de gap entre o discurso e a prática da população, e você é um cara que você vai contra tudo isso. Quando você abraça alguma coisa e quer resolver algo, busca as parcerias, você entrega alguma coisa. Eu acho que é algo a ser considerado na política, muito importante, seja para um cargo de vereador, ou em alguma pasta, ou até na majoritária futuramente, a gente saber enfrentar os nossos problemas, né? Senão fica aquele fantasma que fica voltando, né? E assim, não precisa ir muito longe, né? Às vezes você anda na cidade que a gente mora, você olha aquele elefantão branco, fala, meu Deus, isso aqui é alguém que desistiu, alguém que parou. Sim. E se tem uma característica que você tem é de não desistir, né? Sim, eu vejo que também nós precisamos, enquanto campograndenses, nos unir mais. Esse ano é um ano eleitoral, a eleição é lá em outubro, mas eu vejo que nós, enquanto ativistas, políticos, mandatários, nós temos que nos unir a sociedade mais também, né? em torno de querer não torcer por quanto pior, melhor. Né? Eu, enquanto campograndense, sempre que eu posso, eu tenho sugerido para a administração atual de Campo Grande, falar, olha, eu acho que dá para fazer assim, dá para fazer, né? Apesar de não fazer parte da gestão atual... Você mora aqui, você mas eu moro aqui e eu quero que as coisas sejam resolvidas. Eu acho, assim, na minha perspectiva, pelo que eu tenho percebido aí de 1 ano e meio, 2 anos para cá, eu vi que melhorou, né? Até porque o governo do Riedel tem sido muito parceiro da gestão de Campo Grande, tanto naquela questão do transporte coletivo, da gratuidade, os alunos da rede estadual, o governo do estado está pagando. Está evitando um colapso. Está evitando um colapso, porque ia ter uma paralisação. As obras, o governo do estado tem ajudado na contrapartida das obras que estão paradas, que são retomadas, e também eu até entendo porque às vezes
transição de governo federal e governo estadual, você tem muitos programas que são descontinuados, e aí você tem, por exemplo, as obras do PAC, as obras federais, que o município às vezes não leva a culpa de não conseguir terminar, mas a grande parte daquele recurso não é dele, né? Hoje Campo Grande, ele não tem ainda essa independência financeira, agora que melhorou um pouquinho, porque... Já foi melhor, né? Até ano passado você tinha, a prefeitura estava com nome sujo? Nome sujo, para se explicar. E agora eu acho que a prefeita Adriane teve esse desafio de assumir a prefeitura de Campo Grande e conseguir equilibrar as contas e conseguir dar aquele aumento dos professores, conseguir... Então, assim, são muitos desafios. Só quem está dentro da administração sabe o desafio que é. Eu acho que, no caso da prefeita, ela vive um dilema, porque em 2 anos, né, vamos botar abril de 2022, né, que ela assume para agora, ela consegue fazer, talvez, em termos de trabalho e esforço, 2 anos mágicos de retomada, de recuperação, de capacidade de mostrar força interna, inclusive, até de evitar colapsos para a cidade. Ao mesmo tempo, foram 2 anos insuficientes até o momento de resolver problemas antigos, né? E aí você tem essa questão do transporte coletivo, tem o trânsito da capital que está sob uma grande transformação, que a cidade está crescendo bastante, e até outros problemas sociais que não se resolvem num passe de mágica, então não dá para cobrar ela também milagres. Mas assim, a resposta tem sido muito efetiva, né? Eu acredito que ela tem até assim, sido muito sobrecarregada nesse sentido, não só ela, como todo mundo. Mas da Câmara, a gente não vê uma postura tão assim, crítica, tão assim, de parceria com relação ao Executivo Municipal. Parece que são poderes muito independentes. E às vezes poderia até ter uma parceria, não só às vezes de bater palma, mas também às vezes de ajudar no encaminhamento de algumas coisas, não colocar toda a responsabilidade só no Executivo. Como que você olha hoje essa política legislativa e da disputa proporcional nas eleições, onde é tão fácil chegar lá, mas às vezes realizar um trabalho mais claro, mais próximo da população, inovador, é tão difícil, né? Porque a gente não tem visto em Campo Grande, a partir das forças de vereança e tudo mais, algo mais inovador, algo diferente. Coisa lembrando que é ali que é votado o plano diretor, é ali que é votado o orçamento, é ali que são discutidos problemas da cidade. Prova disso, assim, é aquilo que eu falei. A gente tem fantasmas que ficam voltando, dilemas que cansam a cabeça da população. Entre eles, o transporte coletivo. Quantas audiências públicas foram feitas? E o que deu? Para que foi feito? Que solução que é apontada? Não, quer dizer, 29 cabeças não conseguiram chegar a alguma ideia sobre isso. A questão de morador de rua também. Será que vai depender só do executivo analisar? Ninguém tem dinheiro ilimitado, né? Então falta um contraponto, às vezes, nem você falou, de união, de pensamento conjunto para chegar a uma solução. Eu vejo que do próprio trânsito mesmo, você sempre fala, né? Em relação à gestão da Adriane, eu vi que até a interferência, o apoio, a parceria da senadora Tereza foi muito positivo, né? Porque você viu que quando ela integrou o PP, de lá para cá... Mas o período pré-Tereza foi praticamente nulo, né? Foi um ano que ficou no limbo ali, que não funcionou tão bem. Você vê qual que é a necessidade de ter um grupo político. Sim. Né? A Tereza... Para realizar, né? O partido forneceu nomes, por exemplo, para a infraestrutura. O Miglioli assumiu a Secretaria de Obras, o João Rocha assumiu a Secretaria de Governo, né? Então eu vejo que é isso, aonde eu queria chegar. A gente pode não ter apoiado o prefeito A ou B, mas nós temos que ajudar, nós temos que entrar para dentro. A eleição, se vai estar no mesmo palanque, é outra história. Mas assim, é importante que, se eu sou campograndense, por mais que eu seja de partido diferente, não vou apoiar a pessoa, mas eu preciso ajudar. Porque se eu vou torcer para dar errado, eu tenho que torcer para dar certo. Então assim, e eu vejo, igual você falou, que precisa também ter uma Câmara de Vereadores mais envolvida no Executivo. Porque se os vereadores
nos bairros, aonde eles tiveram a maior votação deles, aonde estão as lideranças dele, mastigar as demandas, estudar, montar os projetos, chegar no executivo e falar, ó, esse aqui é o caminho, para resolver o problema da Moreninha, para resolver o problema do Aeroranjo, para resolver o problema dos terminais de ônibus no meio das vias, para resolver o problema de todo o trânsito. E o prefeito, a prefeita... Já tem o João Rocha lá, que é um vereador licenciado, quer dizer, já é uma grande vantagem. E tem uma isso. grande experiência, né? Sim. Foi presidente da Câmara. E é isso, nós temos que, a política, nós temos que sair dessa dualidade, nós temos que começar a entender que o legislativo, ele tem que, além de fiscalizar, ele precisa legislar e legislar como? Assim, do nada? Não, é em consonância com o executivo. Ó, é possível, prefeita, nós fazermos tal coisa no bairro tal? Tem orçamento para isso? Trabalhar ali a quatro mãos com a Secretaria de Fazenda, até para no próximo orçamento, o que colocar no orçamento para o ano seguinte, aquilo que vai ser executável. Não adianta colocar, querer projetos que não são prioridade. A prioridade de Campo Grande, eu como cidadão, é terminar as obras inacabadas. Deixar de tapar buraco, só tapar buraco. É paliativo. Você tem que tapar buraco e começar a recapear as vias. Porque senão começa a virar coxa de retalho. Você tem que resolver o problema do córrego, da Ernesto Geisel, que está desabando, né, e muito. Você tem que desafogar pontos de trânsito, que tem lugares que chega no horário aí que não dá para andar. Muito por conta da intervenção feita recentemente. Sim, né? Você tem que criar um centro de controle integrado de trânsito, contratar engenheiros de tráfego. Você tem aí pessoas aí que se convidar, com certeza vai ajudar, que é a Kátia Castilho, que é uma das melhores engenheiras de tráfego do Brasil. Todos os projetos de Campo Grande, do Juvencio até o Nelsinho, do PAC, transporte coletivo, foi ela que ajudou a fazer. Então, você trazer essas pessoas para a gestão, para construir um planejamento, Campo Grande precisa fazer um planejamento urbano para os próximos 20 anos. Não adianta querer governar para 4 anos. Pensar algo estruturante. Um exemplo é o aquário. Era um elefante branco. Hoje todo mundo adora aquário. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa na época, o que o Campo Grandense queria? O Campo Grandense queria uma universidade estadual com curso de medicina e um aquário. Um aquário não, algo turístico, né? Turístico que segurasse o turista em Campo Grande. Porque o turista chegava no aeroporto, pegava no hotel, ia para Bonito, ia para Corumbá e não ficava um dia em Campo Grande. Ele não consumia, não conhecia a cidade, até para amanhã depois se tornar um investidor em Campo Grande. E hoje o turista está no aquário, a população de Mato Grosso do Sul está no aquário e é uma referência. Então, assim, Campo Grande precisa, uma coisa que aí você falou na questão da juventude, que é uma coisa que eu defendo, criar um espaço para o jovem. Aquele jovem que quer ir lá para os Altos Afonso Pena com o seu carro rebaixado, com som, e lá ele fica 30 minutos, daqui a pouco chega a polícia e tira ele. Não estou falando de 1, 2, não, estou falando de 1000. Chega no sábado e no domingo lá, ele é contribuinte. O combustível que ele abastece, o IPVA que ele paga. Ou perto do aeroporto também. Como que nós vamos resolver isso? Temos que achar um espaço dentro de Campo Grande, aonde esse jovem vai lá, liga o som, curte a sua música, leva os amigos, toma um tereré. E aí você pode fazer uma parceria público-privada para food truck para lá, fornecedor de bebida, fazer um espaço, uma arena para ter show. É isso, nós precisamos olhar Campo Grande para aquilo que nós precisamos. Espaços que a população frequente. Você tem hoje o Parque de São Indígena que o governo do estado cuida? Tá perfeito. Mas e o Soter? E o Horto? E o Horto? É muita demanda. Então, assim, Uma ideia legal essa aí, viu? Eu vejo que e a participação social, você fazer pesquisa, a prefeitura pode fazer pesquisa, contratar instituto de pesquisa e levantar o que a população quer em cada região. Você pode colocar subprefeitos, um em cada região, e aí você pega a quantidade de funcionários, assessores que tem na prefeitura e você descentraliza a gestão municipal e aí o prefeito só fica ali
para atender aquele subprefeito. Isso tem sido feito em muitos lugares. E tem sido feito no Estado porque também, Campo Grande se tornou uma metrópole, com quase 1 milhão de habitantes. Agora, por exemplo, você está falando uma questão de dar utilidade para o espaço público e dar um significado maior. Por exemplo, a gente passou recentemente por uma reforma do centro de Campo Grande, né, que foi muito cara, né, e agora boa parte daquilo que foi colocado como incremento já está detonado. Né? Você tem lixos detonados, você tem algumas barreiras lá de decoração, de proteção, que infelizmente a própria população não cuidou, ou até moradores de rua também destruíram aquilo ali, e vai custar caro para consertar. Às vezes falam dessas soluções de colocar show na 14, feiras e tudo mais, o que a gente sabe é que a 14 de julho, apesar de todo o investimento ali no centro, dá 6 horas da tarde e fica fechada, né? E o comércio tem sofrido muito, quantidade de lojas fechadas e tal. E aí volta aquela situação de tudo cair nas costas da prefeitura, tudo cair nas costas do executivo, de dar uma solução, sendo que a solução ela tem que ser integrada, tem que envolver as pessoas. Você sempre foi um cara que falou sempre do setor produtivo, da importância do emprego, da importância da economia estar funcionando bem, né? Acompanhou muito de perto ali uma força política que é a Tereza Cristina, que é muito ligada a isso, né, que ajudou muito o desenvolvimento de várias regiões do estado. A gente tem cuidado mal do nosso setor produtivo na nossa capital? Falta um pouquinho um olhar de aproximação para solucionar isso, que às vezes não é só a obra da calçada que arruma, que fica bonitinha, é também olhar essa galera, esse grupo, botar um Sebrae junto para dar uma consultoria, um apoio, sei lá, para dar uma repaginada de verdade no centro e talvez até fazer isso em alguns corredores econômicos de Campo Grande, porque é complicado quando uma loja fecha, né? Fecha ali, é o sonho da empresa, da família que abriu, mas também de quem trabalha naquela organização. Né? Danilo, quando o prefeito ou a prefeita está atento à realidade do seu município, à realidade nacional, à realidade internacional, ele não toma medidas isoladas. Gastar 300 milhões para arrumar 10 quadras da 14. Ficou bonito, ficou. Mas era a prioridade você endividar o município igual endividou. Porque não tinha esse aporte. Ele tomou empréstimo no BID. Depois que inaugura a obra, a maior parte das lojas fecha. Como que funciona hoje o comércio? E-commerce. Comércio descentralizado, está nos bairros. Dropshipping, né, também. Então, se você tem uma gestão que sai fora do seu município, vai para outros países, pega outros modelos, entende que Campo Grande não tem indústria, o setor produtivo do agro, assim, você não vê nada de grandeza, precisava ter um olhar mais atento. Não associa, né, Campo Grande ao agronegócio. Não, e foi nominada, seja a capital do agro. Assim, se comparar com as outras capitais, deve ter em pesquisa um indicativo que tem um maior percentual do que as outras capitais. Mas o ramo de atividade principal de Campo Grande é comércio. Então, se o comércio estiver mal, tiver uma crise nacional, Campo Grande está mal. E o resto é funcionalismo. Agora, se você tem uma gestão voltada para um olhar de comércio exterior, de exportação, conversa com o setor produtivo, com o sistema S, de capacitação, investe, vamos olhar ao redor de Campo Grande, a questão do PRODES, do incentivo para essas indústrias. Em Três Lagoas, quando a Simone era prefeita, em parceria com o governo do estado na época, eles conseguiram atrair as maiores indústrias do mundo de celulose. Rio Pardo conseguiu, ali Inocência conseguiu. E qual que é o problema de Campo Grande? Se aqui nós temos aeroporto internacional, aqui nós somos a capital, conseguimos dobrar a população que o nosso espaço físico comporta. Teria mão de obra qualificada. O que nós precisamos é de pessoas competentes, tem pessoas competentes, precisamos de mais, que consiga trazer uma perspectiva de São Paulo, uma perspectiva da China, que consiga entender que esse comércio tradicional que está relutando para se manter, pagar um aluguel de um prédio, pagar uma água, uma luz, comprar aquele ponto comercial, contratar os funcionários, é desafiador hoje. Você competir
com uma plataforma digital que não tem compromisso empregatício com ninguém, que não tem que locar nada, que vende mais barato, manda o produto para um CD, para um centro de distribuição, você não sabe aonde fabricou, você não sabe, e chega lá na ponta mais barato. Então é inviável hoje ser comerciante, é desafiador, mas enquanto gestão a gente não tem que falar, não, então eu vou torcer para acabar o mercado tradicional. Não, nós temos que fazer a questão híbrida. É importante, temos que sentar com a associação comercial, ver o que o município, conversando com o governo do estado, e o governador conseguiu reduzir muitos impostos. Hoje o Mato Grosso é o estado que menos cobra imposto no Brasil. Tem feito a parte dele para tornar tudo competitivo. Ele conseguiu fazer algumas renúncias fiscais em relação a bares, restaurantes, para gerar emprego. Porque se o município, se o estado não sair do cangote do empregador, do empresário, ele não vai gerar emprego. Então, assim, nós precisamos, em Campo Grande, urgente, que a gestão olhe com carinho, sente com o governo do estado, sente com o governo federal e vamos olhar, ainda mais a hora que essa rota bioceânica, a hora que a ponte estiver pronta, que virar esse corredorzão aí de escoamento, nós temos hoje condições de comportar 1.000 carretas por dia passando aqui dentro, 2.000, 3.000, e nós vamos aproveitar como isso? Porque aí você vai ter que ter oficina para dar manutenção, você vai ter... Então, todos os empresários hoje de Campo Grande vão gerar mais empregos quando a rota realmente estiver em funcionamento. E nós temos hoje infraestrutura em saúde, em lazer, para conseguir habitação. Até porque também, você viu o boom que deu em Rio Pardo. Isso que eu ia falar. Como é que vai? E como vai ser na hora que a gente passar de 1 milhão de habitantes, né? Que também esse é o problema. Com o progresso vem problemas, né? Precisa se fazer planejamento. Pensar a cidade para 20 anos. Pensar Campo Grande para frente. Não pensar para o problema de hoje, apagando incêndio. Nós temos que fazer planejamento para os próximos 20 anos. Hoje a gente tem 900 mil, nós vamos ter daqui 20 anos 1,5 milhão, então 2 milhões. Aonde que vai precisar ser organizado? Aonde a gente vai ter que fazer avenidas arteriais para desafogar, para não congestionar? Aonde a gente pode colocar mais indústrias? Aonde a gente pode cortar para fazer mais terrenos, para fazer habitação popular? Precisa se construir casas. Campo Grande voltou a ter favela. Campo Grande não tinha mais favela. Esse dia pegou fogo lá na favela do Mandela. A gente não pode esperar pegar fogo. A gente não pode esperar dar um temporal, um desastre natural para morrer. Esperar acontecer um desastre para a gente resolver. A classe política, que quando acontece isso, vai todo mundo lá, tem que antecipar o problema. Sentar e falar o quanto que a bancada federal, o governo do estado, o governo federal, podemos resolver essas questões de Campo Grande. E para isso o município tem que vir com uma proposta pronta. Não vai vir ninguém de fora chegar e falar assim, eu quero que faça isso. É o município, é a iniciativa do município. O Campo Grande tem todos os dias mais ou menos umas 2.000 vagas de emprego. Às vezes varia para 2.000 e pouco, 2.200, às vezes 1.800. E essa quantidade fica repetindo porque sobra as vagas de emprego, não é à toa que se transformou na capital das oportunidades. Mas o fato de estar sobrando não é algo legal, né? Existe um gargalo aí que passa muito pela questão do jovem e pela questão da restrição das pessoas permanecerem, às vezes, num trabalho, porque tem essa questão da barreira de renda e da qualidade da mão de obra aqui, a qualificação. Você acha que também falta um pouco uma parceria melhor nesse sentido, para a gente se preparar para o futuro, que você falou tão bem? Em Campo Grande a gente tem uma agência de emprego e tem na mesma cidade a agência de emprego do Estado, sendo que às vezes era melhor ter uma só, fazer um trabalho mega de um trabalho organizado, né? Porque o problema está indo na nossa cara, né? Está sobrando vaga, tem gente que desiste de procurar emprego, às vezes até consegue um emprego que não é a qualidade que ele queria, né? Sendo que o ideal era ter um centro de excelência, de preparação das pessoas. Campo Grande você tem a FUNSAT e o Estado tem a FUNTRAB. Né? Estão muito próximos, né, até. O Estado, esse ano, 2023, que passou, fez uma proposta muito interessante. Remodelou a FUNTRAB. Que é o MS Qualifica. Sim. Que é de iniciativa da FUNTRAB, em parceria com o Sistema S,
o Ademarzinho, que está o presidente da Funtrap, está fazendo um bom trabalho. O que eles estão fazendo que eu achei muito interessante? Você ofertar o emprego ali no centro, na 13 de maio, a população vai. Mas e se a gente levar onde está a população? Esses dias levaram lá para Perpétuo Socorro, num dia que tem novena, né? Ação inteligente isso aí, né? Inteligentíssimo. É isso, a gente precisa levar o serviço público até a população. Porque às vezes tem vaga sobrando, mas as pessoas que precisam não sabem. Exato. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Hoje a comunicação do poder público ele tem que vir para as redes sociais. O governo federal... Todo mundo tem o celular na mão, né? O governo federal tem investido bastante em comunicação e o Estado também, televisão aberta, né? Mas você conseguir, e isso o jovem é muito importante nesse processo, porque é ele que reproduz nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, você dizer, e você não dizer, tem 2.000 vagas de emprego, aonde? Vaga do quê? Não é melhor eu pegar e distribuir, falar o seguinte, anunciar lá na Moreninha, temos 20 vagas de emprego aqui no bairro. Porque aí a pessoa salário que de tanto a tanto. Tanto a tanto. A pessoa que mora aqui no bairro, fala, não, eu tenho emprego aqui no meu bairro, que eu não preciso pegar 2, 3 ônibus, eu quero trabalhar aqui. Eu não quero trabalhar no centro. É isso, a gente precisa transmitir informação, mas uma informação mais precisa e uma informação que a população entenda. Eu tenho 10 vagas de tratorista, eu tenho 20 vagas de auxiliar administrativo. E o mesmo vale para a qualificação, né? Quantos cursos são abertos, às vezes a população não sabe. Mas né? Nós temos muitas vagas de curso, seja no Sistema S, seja via prefeitura e governo, mas não tem talvez uma integração, né? Não tem uma integração dessas políticas públicas e que juntas viram uma comunicação só lá na ponta. E às vezes fica fazendo serviço, né? Sim. E a qualificação é importantíssima. Hoje o jovem que sai do ensino médio, aí ele opta se ele faz inscrição no Enem ou não. Eu já sou a favor que teria que ensinar no último ano do ensino médio, quando você faz a matrícula no terceiro ano, você já faz a matrícula do Enem junto. Porque você já está matriculado. Agora, se você vai lá em outubro fazer a prova, aí é um trabalho que a Secretaria de Educação do Estado, a Secretaria de Educação do município, do Governo Federal, o Ministério da Educação, vai ter que se fazer em capacitar os professores dentro da sala de aula, falando, isso aqui vai cair no Enem. Isso aqui... Ele já sabe que ele fez inscrição no Enem. Isso aqui vai cair no Enem, isso aqui vai cair no Enem. Fica 8 meses martelando o que vai cair no Enem, ele vai estudar mais aquilo que o professor está dando a dica que vai cair no Enem, e vai chegar no dia, nós vamos ter o maior número de alunos fazendo Enem. Porque oportunidade tem nas universidades federais, universidades estaduais, tem o FIES, que agora está tendo desenrola do FIES, então você consegue limpar o que você devia e voltar a estudar. O que falta é informação, chegar nesse jovem. Encorajar também. Encorajar, né? E a gente fazer interligar os poderes. Porque não adianta, porque aí ele sai do ensino médio e não inscreveu no Enem, no ano seguinte ele não está estudando nem trabalhando. E ele não tem a qualificação. Então o Estado tem que correr e fazer o quê? Dar uma qualificação técnica para ele, no mínimo, para ele conseguir um emprego, ele conseguir um trabalho. E, posterior, fazer a sua faculdade. Porque hoje o cara precisa trabalhar. O jovem, ele precisa ter renda. Ele precisa ter renda. Esse programa aqui estão Pela conta que você fez, se 1/3 da população é jovem, ou quase isso, imagina essa galera sem dinheiro ou com a renda apertada. Né? Você tem uma economia em crise. Né? E ele precisa ter renda para ele ter dignidade, para ele ter autonomia, para ele comer, para ele sair no final de semana, para ele comprar uma roupa, para ele tirar a sua carteira. O Estado teve essa iniciativa muito boa, que é a carteira social, né? Consegue atingir bastante pessoas, muitos jovens têm conseguido. A gente precisa ter o jovem trabalhando, estudando, e não só isso, acesso à cultura, acesso ao esporte, né? Ter dignidade é isso, não é só ter emprego, não, ele tem que ter moradia, ele tem que ter emprego, ele tem que ter saúde, perspectiva, né? Perspectiva.
E se a gente dá essas condições e ele começa, porque tem a questão de aposentar também. Se ele não começar com esse tempo de contribuição que agora precisa de 40 anos, se ele não começar a contribuir com 18, com 58 já deu. Se ele não ficar nem um ano sem emprego, né? Se ele começar com 25, com 30, quando que ele vai se aposentar? Então, esse cuidado, nós enquanto poder público tem que ter esse olhar, né? E hoje o jovem não é só emprego, startups, montar o seu próprio negócio. Hoje o jovem ele consegue montar o seu próprio negócio no celular. E isso é interessante, esse projeto que o governo federal criou, daquela bolsa de 5 mil, que o jovem que vai terminar o ensino médio, ele vai ter uma poupança, e aí ele vai lá e compra um celular e começa a vender as coisas pelo celular. Ou ele vai lá e compra estoque de alguma coisa. Estoque de alguma coisa, começa a comprar barato, vender mais caro. Por quê? Você ser empreendedor, tendo um crédito ou você tendo um benefício do governo, dado ou emprestado, você consegue começar. É muito difícil você começar sem condições, né? E já os empresários que já têm condições, que já têm a sua empresa, está difícil se manter com a porta aberta, você imagina quem vai começar. Então, assim, hoje o nosso papel, eu estou lá na Subsecretaria de Estado de Juventude, hoje o nosso papel, o desafio é nos próximos 3 anos atender esse jovem, encaminhar ele para a qualificação, se ele já tem a qualificação, encaminhar ele direto para o mercado de trabalho, né? E dar perspectivas melhores para ele continuar em Mato Grosso do Sul, para ele fazer a faculdade e amanhã ele ser um médico, amanhã ele ser um engenheiro. Ajudar no crescimento dessa região. Né? E isso é importante, porque o futuro de Mato Grosso do Sul são eles. Eles são os futuros políticos, os futuros médicos, tudo. Então, essa geração que vem depois, né? E é muito preocupante a gente ter um percentual muito grande no neném, né? Que nem estuda e nem trabalha. Mas quando você fala neném, eles falam, mas é porque o jovem é responsável. Não, porque ele é neném não porque ele quer. Ele é neném porque o Estado faltou. O Estado, quando eu digo... O Estado em todo, em si, União... Sim, o aparato, né? O aparato. O Estado faltou na orientação, quando ele estava lá na escola. Falar, você tem que dar diretriz. Porque hoje você só com o ensino médio, você consegue emprego aonde? Você vai conseguir emprego no salário mínimo. E outras, mesmo se conseguir, não consegue se manter. Né? Não consegue se manter. Então, Danilo, hoje o desafio do político, de quem está no poder público, é conseguir... usar o dinheiro público, gastar, mas gastar bem, investir bem. Às vezes você fala, mas o governo dá uma bolsa, o governo, igual o Estado, tem o Mais Social, criou agora o Cuidar de Quem Cuida, que é um benefício para aquela mãe, para aquele cuidador que cuida da pessoa com deficiência. Porque essa pessoa se abdica da sua vida profissional. Sim. Ela não consegue, um autista grau 3... né, uma pessoa com dificuldade de mobilidade, um idoso. Então, você precisa ter esse auxílio. E criou esse auxílio. Né? Então, são coisas. Outra coisa que o Estado vai lançar agora é o Supera, que vai substituir o Vale Universidade. Que antes o Estado comprava a vaga na universidade, a bolsa, e dava para aqueles alunos que passavam no processo, né, no processo seletivo. Agora, o Estado ele vai dar um salário mínimo para o jovem escolher o curso, a universidade, e aí tendo frequência e a nota média, ele vai se mantendo na faculdade. E aí o que muda? O que muda é que antes as universidades privadas ofereciam os cursos menos procurados e a mensalidade alta. Agora ele consegue um curso, vamos falar, graduação em turismólogo, que ele iria pagar 800, 900, estava pagando 1.300, 1.400. Agora ele vai pegar um salário mínimo que está 1.412, né? Esse ano. 1.412, ele vai pagar 800 e a diferença é cashback. Sim, e serve para ele poder investir nele mesmo. Se reinvestir, alimentar, roupa. Ou seja, são mudanças que a gente vai sentir o estado, ao longo de muito Mato tempo. Grosso do Sul está à frente de muitos estados.
é um Estado verde, é um Estado digital, um Estado próspero e um Estado inclusivo, não deixa ninguém para trás, porque ele reinveste na população. Você vê, o governador poderia agora reajustar o ICMS dos combustíveis, manteve, para não dar o impacto. Ele poderia, esse ano passado, teve aumento para os servidores. Então, assim, eu vejo que o Mato Grosso do Sul está muito bem administrado, tem muitas coisas que pode ser feita ainda nos próximos 3 anos. Nós, enquanto ali Subsecretaria de Juventude, estamos ouvindo a população, estamos atendendo e também estamos sugerindo para o próprio governo aquilo que a gente acha que é legal, que é ideal. E nós temos uma qualidade que é um governador que ouve a gente, um governador sensível e tem tudo para dar certo. E vai colocar tudo na planilha. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho, pelo crescimento dos últimos anos, né? E tenho certeza que nessa missão que você está, vai super bem, e o contrato de gestão vai ser uma coisa que você vai tirar de letra, porque toda missão que você recebe, você abraça, e é assim desde muito novo. É muito difícil alguém com 15 anos lá atrás ter a maturidade que você teve e a resiliência para ter se mantido na política por tanto tempo e ter aprendido e ter se aprimorado, né? Então hoje o Neldo ele é resultado de todo esse processo, que não é de pouco tempo, de 10 anos, vamos botar aí, sim, né? E que a tendência de tudo ainda ser muito melhor, porque você não para, né? Então essa é a grande vantagem. Obrigado, Danilo, e quero agradecer, dizer que estou à disposição, quiser convidar novamente. Esse é um ano desafiador, de muito trabalho, é um ano que vai ser curto, porque é um ano eleitoral. Verdade. Né? E dizer para as pessoas que escolha nesse ano aquele candidato, aquela candidata que vai ser a melhor opção, analise a eleição de vereador e de prefeito. E levar o voto sério. Vai ser uma eleição muito concorrida, né? Verdade. Hoje aí você tem, eu acho que 8, 9 pré-candidatos. Mas a gente, com a sabedoria que a gente tem, vamos tomar a melhor decisão e o futuro a Deus pertence. E acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.